Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as dimensões da riqueza e da pobreza. É um assunto bem interessante, voltado para a turma da primeira EJA. Para isso, eu vou apresentar aqui a tela, e aí, com a ajuda de algumas figuras, a gente vai entender que, quando a gente fala sobre riqueza e pobreza, não necessariamente a gente precisa se restringir apenas a falar sobre dinheiro. Se uma pessoa tem dinheiro, ela é rica. Se ela não tem dinheiro, ela é pobre. Não é apenas isso. Há várias dimensões para definir o que é riqueza e o que é pobreza. Então, vai aparecer aí para vocês a primeira imagem. Ok? E aí, com o auxílio dessas imagens, a gente vai entender exatamente isso. Que há muitas dimensões, há várias maneiras de você definir o que seria a riqueza e o que seria a pobreza. Pessoal, comumente nós definimos como pobre uma pessoa que ela tem poucos recursos econômicos. Temos aqui do lado direito uma pessoa com uma vestimenta assim desgastada. Observe aqui, ó, remendada, rasgada. E aqui, ó, o chapéuzinho dele, pouco dinheiro. Então ele tem o quê? Poucos recursos econômicos. E definimos normalmente uma pessoa rica, o quê? Uma pessoa bem vestida, um terno aqui, gravata, sapato, bem engraxado, bonito, sua bebida, cara, né? Aqui nós observamos que até o pet, o animal de estimação do rico, está mais chique, né? Mais bem asseado, né? Do que o pet aqui do pobre, né? A bebida do rico é mais cara, mais chique do que a bebida aqui do pobre, né? E aqui na cartola do rico você vê, ó, o diferencial dele, né? Uma grande quantidade de dinheiro, né? Notas e mais notas aqui, ó, juntas, enchendo a cartola, né? Esborrotando aqui, enquanto o pobre tem apenas poucas moedas aqui dentro do seu chapéuzinho. Essa é a definição mais comum do que é uma pessoa rica, do que é riqueza e do que é pobreza. Porém, é preciso ampliar essas definições. Afinal de contas, vamos citar aqui um exemplo, né? Podemos dizer, de certa forma, que uma pessoa que não conserva os recursos naturais é uma pessoa pobre, vamos dizer assim. De certa maneira, é um tipo de pobreza. Não é verdade? Você já deve ter aprendido, né? Principalmente nós aqui da nossa região, que é quente, seca, tem poucas chuvas, nós sabemos muito bem que não devemos desperdiçar água. Por quê? Porque aqui há falta de água, há escassez de água. Nós queremos economizar o máximo possível, né? Porque os nossos reservatórios, eles não recebem muita água durante o ano, né? Porque temos poucas chuvas. Então, extruir a água é um exemplo de você não conservar um recurso natural precioso. Não é uma forma de pobreza? De certa forma é. Agora, você poupar água, ser consciente, economizar água é um tipo de riqueza. Podemos dizer isso. Então, olha só. Aqui a gente teve um exemplo que mostrou que nem sempre ser rico necessariamente se resume apenas a ter dinheiro. E nem sempre ser pobre se resume apenas a não ter dinheiro. Uma pessoa que extrai água pode ser considerada pobre de certa maneira. Pelo menos com relação à sua atitude. Certo? Então, ficou claro esse ponto. Vamos continuar aqui. Então, que nós observamos que ela está desperdiçando um recurso natural muito valioso, a água. Há outros recursos naturais que nós também devemos preservar, conservar
para que eles não se esgotem com o passar do tempo, certo? Porém, a água é o bem mais precioso, né, vamos dizer assim, que a gente pode citar como exemplo. Outra coisa, com relação à falta de direitos políticos, a questão de não poder fazer escolhas ou se expressar livremente. Já ouvi falar com relação à liberdade de expressão, né? Todos nós temos direito de falar, né, de pensar e compartilhar nossas opiniões com outras pessoas sem problema nenhum. Afinal, vivemos em um país democrático, certo? Mas a falta desse direito, a inexistência desse direito, é quando acontece, por exemplo, a repressão, né? Represálias por parte dos governos, né? Impedindo assim a população de se manifestar, né? Por exemplo, há lugares onde as pessoas elas não têm o direito de votar para escolher os seus governantes, não têm direito de opinar com relação a quem deve governar o país, qual é a melhor forma de governo. Tem países que você não pode nem se expressar com relação a se gosta ou se não gosta do governo. Se você fala mal do governo, é perigoso você ser até preso, né? Há relatos de pessoas que sumiram depois de ter expressado publicamente sua opinião na imprensa. Há pessoas que faleceram mesmo, foram mortas por causa de opiniões relacionadas ao governo. E há fortíssimas suspeitas que isso está ligado ao próprio governo, que manda matar mesmo, né? Infelizmente. Em alguns países ainda existe isso. A falta de liberdade de expressão podemos considerar ser uma pobreza, tá bom? Uma população que não pode se manifestar com relação ao governo, escolhendo o governo, não podendo falar sobre o governo, não podendo escolher o governo, caracteriza pobreza. Por outro lado, um país que permite que seus cidadãos escolham, né, democraticamente o governo, ou até mesmo possam falar com relação ao governo, né, suas opiniões, se concorda, se discorda, se acha bom ou ruim, se gosta ou se não gosta de um governante ou não. Esse país, né, essas pessoas, elas compartilham de uma riqueza, podemos dizer assim. Então, aqui nós observamos com relação aos direitos políticos, né? Direitos políticos. É muito importante a gente entender isso daí. Ok? Então, falamos com relação à parte econômica, da riqueza e da pobreza, falamos com relação à parte dos recursos naturais e com relação a direitos políticos também. Outra forma de pobreza é com relação ao meio ambiente, né? Por exemplo, um ambiente que tem curso de água contaminada. A gente observa aqui uma imagem de um curso de água, né? Um rio contaminado. Esse rio aqui é o rio Tietê, lá em São Paulo, tá? Um rio extremamente poluído. Observa aqui, ó, todo ele cheio de pedaços de plástico, matéria orgânica aqui na superfície. Lá no fundo, com certeza, tem muito mais, né? Se aqui na superfície está assim, imagine então lá embaixo como é. Fede extremamente esse rio, inclusive por causa da grande quantidade de poluição que tem nele. Podemos dizer que isso aqui é uma riqueza ou uma pobreza? Com certeza, é uma pobreza, tá certo? Por outro lado, os rios que são bem cuidados, onde as pessoas são conscientes em não jogar lixo neles, né? Onde há peixes vivendo tranquilamente, né? Onde a água é limpinha, né? Onde você pode até beber se você quiser, né? Aí é um exemplo de riqueza ligada aí com relação ao meio ambiente. Outra coisa, com relação às florestas, né? Algumas florestas, infelizmente, sofrem com o perigo de extinção, né? Até de animais, até mesmo da flora, né? Algumas vezes alguns incêndios são causados de forma criminosa e aí muitos animais morrem, muitas árvores morrem. Isso daqui é um exemplo de riqueza ou de pobreza?
quando é causado de propósito, né, pelo ser humano, de forma criminosa, é um exemplo de pobreza, com certeza, certo? A gente vê muito isso aqui no Brasil. Recentemente, antes da pandemia, a gente teve muitas queimadas que foram feitas aqui no nosso país. Bateram recorde, né? Muitos animais morreram queimados. Muita vegetação foi perdida nessas queimadas também. E causa vários problemas, né? Não só as queimadas, mas também o desmatamento causado pelas indústrias madeireiras, né? Que vão lá e cortam as árvores, matando muitas árvores, sem replantá-las, né? E alguns animais tendo que sair daqueles lugares para morar em outros, né? Quando eles sobrevivem, né? Quando eles não morrem, também, por causa de caças, né? E assim por diante, né? Então, é um exemplo de pobreza. Agora, um lugar que preserva suas florestas, cuida bem delas, cuida dos animais selvagens, né? Que vivem nessas florestas, é um exemplo de riqueza, tá bom? Relacionado a quê? Relacionado ao meio ambiente. Temos outro exemplo aí, tá certo? Próxima imagem vai trazer um outro exemplo para nós. Com relação a deslizamentos e o mau uso do solo causando esses deslizamentos. Isso daqui é um reflexo de pobreza também, com relação ao meio ambiente. Nessa imagem nós observamos dois tipos de pobrezas, tá? A pobreza com relação à parte social, né? Nós observamos aqui uma favela, né? Onde há muitas pessoas carentes, com certeza sobrevivendo com muito pouco, né? Com poucos recursos financeiros. É uma pobreza isso daqui. E com relação ao meio ambiente também, a pobreza aqui. Esse deslizamento não aconteceu por acaso, tá? Aconteceu por causa do mau uso do solo. O que é isso? O que é mau uso do solo? Pessoal, encosta de morro não é lugar para você construir casa, certo? Por quê? Porque quando chove, o peso dessas construções, junto com a ação da água, que tende a varrer, né? Toda essa areia, esse barro aqui, né? À medida que a chuva vai caindo, ela vai levando, né? Se a vegetação não tiver aqui com as raízes protegendo, se só tiver casas, o que vai acontecer? Cada dia que passa, cada chuva que for dando, isso daqui vai sendo levado. E aí o perigo de deslizamento vai se tornando cada vez mais grande, cada vez maior. Para falar a verdade, cada vez maior, né? Mais grande não dá para digerir, não. Então, ó, é uma figura que mostra dois tipos de pobrezas. Pobreza com relação à parte social e pobreza com relação ao meio ambiente. Por causa do mau uso do solo. Ah, mas elas estão aqui porque não tem escolha, Marcos. Elas poderiam construir em outro lugar? Não, porque elas não têm condição de construir uma casa lá no centro da cidade, que é muito caro, né? Ter aluguel no centro da cidade é muito caro, então elas têm que construir no morro. É verdade. Mas é uma coisa que o governo tem que pensar, né? Afinal de contas, as autoridades estão aí para defender a população, cuidar da população, né? Tentar achar uma solução. Construir aqui, por mais que não seja o ideal, mas é uma realidade, até do Brasil, né? E de outros lugares também. Se você constrói em um lugar como esse, você está fazendo mau uso do solo e dando um risco muito grande, né? Para a sua família, para você mesmo também. Isso aqui é só mais um exemplo, né? De pobreza dentro dessa imagem. Agora, quando você conscientemente constrói em um lugar, quando você, por causa da própria ação do governo, né? Tem construção de casas populares, por exemplo, em um lugar próprio para a construção, né? Em um local plano, um local seguro. Isso daí é um exemplo de riqueza também. Podemos dizer que sim, é um exemplo de riqueza. Lá no Rio de Janeiro nós observamos bastante essa realidade aqui. Construção de casas, de barracos em lugares inapropriados. Certo?
Bom, voltando para a questão econômica, do ponto de vista econômico, podemos entender por pobreza a privação ou a limitação de recursos básicos para a sobrevivência. Então, tem a ver com o quê? Com o salário, com o seu trabalho, com o seu emprego e a sua remuneração. Em 2010, 8,5% da população brasileira vivia abaixo da linha de pobreza. Tinha uma renda mensal abaixo de R$ 70 por indivíduo. É uma grande quantidade de pessoas, certo? Milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Algumas acabam tendo que morar em lugares como embaixo de ponte, alguns ficam sendo moradores de rua mesmo, né? Pedindo esmola, né, nos semáforos. É muito triste essa realidade. Então, há realmente essa forma da gente definir o que é pobreza. E, aliás, é a mais conhecida, né? Pobreza com relação à remuneração, a quantidade de dinheiro que você ganha, né, por mês. Uma pessoa que ganha milhares, milhões, com certeza vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Vai ter mais dignidade, né, para sobreviver. Enquanto que uma pessoa que não tem, né, isso daí à disposição, dificilmente vai ter uma vida digna, certo? Apesar do Brasil ter muitas pessoas ricas, mas infelizmente há grande quantidade de pessoas também vivendo na pobreza ou na extrema pobreza, certo? Continuando. Com relação à parte social, novamente, no Brasil nós temos uma Constituição Federal que define o que o cidadão ele tem o direito, né, para si. E aí, quando há a Constituição, né, quando há a garantia de cumprimento dessa Constituição, podemos dizer que há riqueza. Quando há ausência, né, desses direitos garantidos, podemos falar que há ou existe pobreza. Então, vamos analisar o artigo 6º da Constituição Federal aqui do nosso país. O que nós temos direito, né? São direitos sociais à educação, nós temos direitos à educação. Pessoas que não têm acesso à educação, infelizmente, têm pobreza no que diz respeito a isso. Temos direito à saúde. Então, pessoas que não têm acesso à saúde, né, a saúde garantida, né, pelo governo, também passam por um estado de pobreza. Alimentação, trabalho. Uma pessoa que está desempregada, ela tem isso por direito, né? Porém, nós temos muito desemprego, então podemos dizer que é uma pobreza, uma situação de pobreza. Moradia, muitas pessoas não têm casa para morar. Transporte, lazer, segurança. A questão do lazer, pessoal, infelizmente, pessoas, por exemplo, que não têm trabalho, vão comprometer com certeza a questão do lazer. Eu tenho tanta vontade de fazer isso, mas eu não tenho dinheiro porque eu não tenho trabalho, né? Então, o lazer, normalmente, vai estar sendo mais garantido a quem tem trabalho. Segurança, previdência social, tudo isso daqui são direitos garantidos, né? Que devem ser garantidos aqui para as pessoas, aqui por causa da Constituição Federal. Proteção à maternidade. Então, por exemplo, a mulher tem uma criança, tem um filho ou uma filha, ela tem direito, né, de não trabalhar por um tempo, né? Tem atestado, né? Com relação à maternidade, ela precisa cumprir o papel de mãe, tá certo? Cuidar da criança, né? Proteção à infância, assistência aos desamparados, tudo isso daí são direitos com relação à Constituição Federal aqui do nosso país. Mas, infelizmente, nem tudo isso daí é garantido, né? Nós vemos exatamente bastante disso daqui não sendo colocado em prática, né? Para muitas pessoas. Por exemplo, a maioria das crianças com 7 anos tem acesso à escola, mas há uma grande parcela da população que não completou os estudos. Existem muitas pessoas que ainda não concluíram a educação básica e poucos brasileiros ainda chegam a frequentar
um nível superior de ensino, né? Ainda há poucas pessoas que chegam até a universidade. Então, com relação à educação, nós, analisando aqui esse aspecto da educação, nós podemos melhorar. O que mais a gente pode destacar aqui que não está sendo garantido, né? Com relação à população economicamente ativa, né, que é a PEA, população economicamente ativa, que está trabalhando. Poucas pessoas, infelizmente, vamos dizer assim, proporcionalmente, né, a grande quantidade de pessoas que tem no país, poucas pessoas elas têm um trabalho que dá uma segurança, né, que dá um conforto grande para a sua família. Em 2011, por exemplo, 5,8% da população economicamente ativa estavam empregadas, né, em 6 grandes cidades brasileiras. 54% dos empregados trabalhavam com registro em carteira. Então veja que é uma quantidade pequena de pessoas. 54% é pouco mais da metade da população economicamente ativa. Ah, mas e os outros 46%? Trabalhando com carteira assinada? Não. Elas não tinham esses direitos, né? Por exemplo, quando você tem registro na carteira, você tem 13º, né? Tem salário mínimo, tem férias, né? Fundo de garantia do tempo de serviço, que é o FGTS, aposentadoria. Se você não trabalha com carteira assinada, você não tem essas garantias, né, para você. Eu vejo que a questão do emprego, né, do trabalho, também não está sendo tão garantido assim. Não está sendo colocado em prática aqui esse artigo 6º, né? 100%. É uma situação complicada. Saindo da parte social, voltando para a questão da parte política, né? A gente está revezando aqui vários aspectos aqui com relação à riqueza e pobreza. Parte social, parte política, a parte natural, né, que é a do meio ambiente. Voltando aqui para a parte política, nós temos com relação à liberdade de expressão. Aqui no Brasil, entre 64 e 85, nós tivemos a ditadura militar. E aí os direitos foram muito restringidos. Os meios de comunicação tinham censura direta do governo e aqueles que expressavam opinião contrária aos governantes podiam ser presos e torturados. Então, se você cantava uma música que falava mal do governo, você podia ser preso, podia ser torturado. Muitos artistas aqui durante a ditadura militar tiveram que sair do Brasil, foram exilados em outros países, escritores também, famosos, né? Inclusive, né? Até hoje a gente tem pessoas que falam que nessa época foi uma época difícil com relação a falar do governo mesmo, né? Aqui nós temos manifestações, né, contra o quê? A censura. Censura não. Teatro é cultura, cultura é liberdade, cultura é liberdade. Então, por exemplo, uma peça de teatro que falasse mal do governo ou que não falasse alguma coisa que o governo, que falasse alguma coisa que o governo não gostasse, não podia acontecer. Então, não havia liberdade de fala. Então, muitas manifestações foram feitas depois de algum tempo. A ditadura deixou de existir. E aí voltamos a ter a democracia, né? Aqui no nosso país. Porém, é um exemplo de pobreza também. Com a censura não há riqueza, há pobreza. Já pensou você não poder falar do seu governo, mesmo que seja caracterizado por práticas erradas, né? É muito ruim, com certeza. Ninguém gosta disso. Outra coisa, a questão da solidariedade. Como assim solidariedade? Vamos definir primeiro o que é solidariedade? E aí a gente vai entender o que a solidariedade tem a ver com essa situação de riqueza ou de pobreza, né? A solidariedade é uma qualidade de solidário, né? Qualidade de pessoa solidária, ou seja, de quem está disposto a ajudar, a acompanhar ou defender outra pessoa numa dada circunstância. Compadecimento com as dificuldades ou sofrimento de outras pessoas. Estou aqui em solidariedade à família do doente. Pessoa ser uma pessoa solidária é isso, né? Você querer ajudar,
querer defender outra pessoa, né? Por exemplo, você vê uma pessoa passando necessidade, né? Você vai lá dar uma ajuda financeira a ela. Uma pessoa sofreu um acidente, quebrou o braço, não está podendo dirigir, né? Porque quebrou o braço. Você vai lá solidariamente, se oferece para dirigir para aquela pessoa, né? Até ela se recuperar, né? E assim por diante. Isso é solidariedade. Ah, mas o que tem a ver com o assunto? Bom, porque a falta de solidariedade, a ausência de laços de solidariedade, podemos dizer que é uma pobreza. É outra dimensão da pobreza. Porque a competição, que desconsidera a solidariedade humana, cria condições perversas de organização da vida social. Porém, em uma comunidade onde há a prática solidária, torna-se possível evitar a fome, a miséria, reconstruir a vida social com base no esforço coletivo. Então, onde há solidariedade, há menos pobreza. As pessoas se ajudam mais, a situação é melhor. Já pensou até viver em algum dia onde todo mundo seja solidário? Com certeza não haveria pobreza, não haveria miséria. E com o esforço coletivo faria uma sociedade bem melhor de viver, né? Mas hoje a gente não observa isso. Por exemplo, no Brasil, todo mundo é solidário? Com certeza não. Nós temos muito o quê? Competição. Mas isso é só no Brasil? Não, é no mundo inteiro. No mundo inteiro nós temos muita competição. Tem gente que quer ganhar mais dinheiro, muito mais, mesmo que isso vá causar dificuldades a outras pessoas, né? Diminuir outras pessoas, né? Existe muita competição no sistema capitalista, né? Que é esse que a gente tem em vários países do mundo, na grande maioria dos países do mundo. As pessoas competem para conseguir os melhores empregos entre si, competem para entrar na universidade, fazem concurso. O concurso que você faz é uma competição. Vai entrar quem? Quem tiver uma melhor nota. Aí vai ficar fora quem tiver uma pior nota. É uma competição, de certa forma é. Ingressar numa universidade, conseguir um emprego quando você deixa o seu currículo, você está competindo com outros currículos, né? Não deixa de ser uma competição. Parece que não, mas é. Agora, numa sociedade que fosse 100% solidária, talvez nem houvesse esse tipo de competição. Tá? Talvez as pessoas, por causa da solidariedade, às vezes até abdicariam do pouco do seu conforto, né, para ajudar outras pessoas. E aí não haveria pobreza, com certeza. Então, com solidariedade temos riqueza, sem ela, ou com pouca solidariedade temos a pobreza também. Muito bem. Para finalizar, do ponto de vista ambiental, a falta de acesso aos recursos naturais e sua escassez são indicativos das dimensões de pobreza. Falta de acesso a recursos naturais, ou a sua escassez. A gente tem uma figura aqui, ó. Cadê a água? Pessoal abrindo aqui a torneira e praticamente nada de água caindo aqui, só gota, né? Gota de água. Isso aqui não é suficiente. Então podemos dizer que há pobreza nessa situação aí. Lá na primeira figura e nessa daqui eu coloquei falando sobre a água, porque é o que acontece na nossa região, é o que mais a gente se lembra, né? Quando fala sobre recursos naturais, a gente lembra logo da água, que é um bem precioso aí para a nossa vida, a gente usa para muita coisa. A deterioração das condições ambientais e as várias formas de poluição põem em risco a continuidade da vida humana. Então, quando a gente polui os rios, polui os açudes, joga lixo em lugares inapropriados, tudo isso daí vai dificultar para que a gente tenha um meio ambiente limpo, vai dificultar para que nossos recursos naturais cheguem com qualidade para nós, tá bom? Não é indicado, né? Não é aconselhável a pessoa causar nenhum tipo de poluição, justamente porque vai estar prejudicando os recursos naturais. Cada dia que passa, mais pessoas nascem, vai ficando mais difícil a gente ter acesso a esses recursos, porque eles têm que ser distribuídos para mais pessoas. Além do mais, quanto mais se polui, menos recursos naturais ficam disponíveis.
Por mais que tenha muita água no mundo, mas pouca dessa água é água doce. E menos dessa água doce, menos ainda, está no estado líquido, porque uma grande quantidade está congelada lá nas calotas polares. E essa pouquíssima água que nós temos, né, menos de 1% que a gente pode usar, se a gente poluir, a gente fica menos difícil, mais difícil ainda, né, da gente ter acesso a ela. Então devemos ter cuidado com nossos recursos, preservá-los é uma riqueza, degradá-los ou poluí-los é uma pobreza. Muito bem. Pessoal, eu espero que tenha dado para entender esse assunto. Ele é bem interessante, né? As várias dimensões da riqueza e da pobreza. Aí na próxima aula a gente vai continuar, só que dessa vez vamos falar sobre o capitalismo, a riqueza e a pobreza. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, que aí eu ajudo vocês a esclarecer esse assunto. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.